Então, irmãos, estamos aqui juntos e mais uma vez, como a gente tem sempre falado, pela graça de Deus, né? E por essa possibilidade de podermos agir dentro do nosso tempo, o tempo que Ele nos acrescenta, né? O tempo que é uma dádiva, nós podemos agir com aquela fecundação, né, que a palavra de Deus vai causando em nós, e então criando o que Moisés chama de sabedoria, que é a capacidade de agir dentro desse tempo, né, dentro desse tempo que é mau, como diz a palavra de Deus no Novo Testamento, né, revelando que os dias são maus. O tempo ele está marcado como o tempo do fim, e então, ao mesmo tempo, é um convite que fica aberto da parte do Criador, né, para toda a humanidade, um convite a estar vivendo nesse tempo de uma forma sábia, digna, né, com significado. Não é uma religião isso. Isso é existência, né, que o ser humano assim tanto clama, né, irmãos? O ser humano tanto busca. As pessoas, por incrível que pareça, as pessoas elas vão com todo o seu coração, né, elas se entregam a procurar o melhor. Elas querem encontrar aquilo que dê significado, né, que dê condições a elas de experienciar dias que elas possam finalmente dizer que bom que está sendo viver esse tempo, viver esse dia. Então hoje estava comentando com uma pessoa sobre bom fim de semana, né? Então tem essa expressão assim, né? Bom fim de semana, e essa é algo que todo mundo quer passar um bom fim de semana, mas estava lembrando, até escrevi lá um artigo sobre esse título, com esse título, né? Em que Deus, quando terminou o seu ato de criar todas as coisas, Ele descansou, né? Então é claro que nós sabemos que Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, por que Deus descansou? Né? Então nós podemos pensar sobre isso. É importante o ser humano, diante de certos paradoxos, diante de certas situações estranhas, ele pense. Né? É claro que se Deus não precisa descansar, algumas coisas Ele está querendo mostrar para nós. Eu penso que uma das coisas que Ele quer mostrar para nós é que nós não podemos trabalhar intensamente, não podemos trabalhar o tempo todo, no máximo, não é? Não dá, vai estragar, vai. Se você colocar alguma coisa para trabalhar sem parar, vai estragar. Então, isso precisa ser trabalhado, esse pensamento precisa acontecer dentro de cada ser humano. Como é que está sendo o tempo da vida dele? Como que ele está vivendo os seus dias? Não pode ultrapassar limites. Ele tem que ter noção dos seus limites. Deus está mostrando para nós isso. Nós temos que ter noção dos nossos limites, né, irmãos? Oi, irmãos. Essa, talvez, uma das questões importantes que Deus está querendo mostrar ali, que o ser humano precisa ter noção dos seus limites. Outro ponto que nós vemos em Deus descansar, é que Ele é o descanso. Deus, Ele mesmo é o próprio descanso. Ele tenta mostrar a nós de que não tem jeito, irmãos, de nós estarmos vivendo a nossa vida, mesmo que a gente pare e entendamos os limites físicos da nossa existência, né? Mesmo que a gente entenda os limites físicos e a gente seja inteligente o suficiente
para, nos limites físicos, nós pararmos, mesmo que aconteça isso, né, nós não vamos ter o último e final e precioso descanso que a gente precisa, ou aquele tipo de condição de ser, né, que a gente possa estar desfrutando uma qualidade de vida digna, uma qualidade de vida digna. Entende isso? É possível a gente caminhar nessa reflexão? Né? Os irmãos nós conseguimos caminhar dentro dessa reflexão? As pessoas dizem assim, bom fim de semana. Tem gente que morre no domingo à noite, né, irmãos? A medicina afirma aí, né, que um dos dias mais terríveis para uma grande parte da população é o domingo à noite. Os ataques cardíacos, os derrames e tudo mais, os estresses aumentam só pela proximidade da segunda-feira, né? Então isso é algo estranho, né? O ser humano está tentando viver um tipo de vida que Deus está afirmando lá no início da sua obra. Então, quando diz a palavra que Deus descansou, né, tem a ver com um bom fim de semana, tem a ver com uma boa vida, um bom tipo de vida, né? Como que é bom fim de semana? Então nós temos que olhar para aquele que criou o final de semana. Quem criou o final de semana? Foi Deus, né? Como é que Ele fez o final de semana acontecer? Né? Deus faz acontecer o final de semana mostrando que nós temos, primeira coisa, pensar sobre isso, entender os limites, né? Os limites da nossa vida. Então, precisamos entender limites físicos, limites psíquicos, limites espirituais, as dimensões da nossa vida, onde que a nossa vida precisa encontrar recursos para que ela tenha de fato uma existência digna. Onde nós não somos só físicos, né? As pessoas afirmam assim em algumas áreas de estudos, né, que nós estamos em evolução, né? Então, pela evolução, conversando com os alunos lá na classe outro dia, alguns falaram, você ouviu falar daquela hipótese que um dia poderíamos ser água viva? Né? Eu falei, bom, eu ouvi a hipótese de que um dia poderíamos ser samambaia, né? A água viva ainda é só o Bob Esponja, né, que fala, né? Mas tem realmente essas hipóteses assim da evolução. Então, nós temos tantos cromossomos, aumentando os cromossomos, nós temos a chance de chegar a ser água-viva ou chegar a ser samambaia. É muito estranho isso tudo, né, irmão? Outros afirmam assim, olha, nós temos quase a mesma quantidade de cromossomos de macaco, assim. Quase. Né? Então, essa maneira de encarar a existência, unicamente cromossomicamente falando, unicamente física, né, reduzindo a gente a algo físico, então vão colocar a gente em patamares de água-viva, samambaia, macaco, coisas desse nível, né, como se fosse possível acrescentar mais alguns cromossomos ou tirar alguns de nós seríamos macaco ou samambaia ou cromossomo ou água-viva, né? Entende? Acho que essas coisas são uma limitação muito grande, mas é resultado de uma ótica materialista, uma ótica física apenas e material apenas, interpretando a vida que temos unicamente material. Esse é um tipo de raciocínio que existe aí, mas não é assim, né, irmãos? O ser humano, ele ultrapassa essas fronteiras apenas físicas. Nós temos atributos espirituais, nós temos atributos que nos tornam ser humano e que não estão nos cromossomos. Entende, irmãos? Não estão nos cromossomos. Os atributos que nos tornam ser humano também estão nos cromossomos, mas não é só isso. A palavra do Criador disse que Ele colocou do seu ruá, do seu espírito em nós. Isso não dá para medir em cromossomos. É impossível. Deus colocou do seu espírito em nós.
nós temos atributos em nossa existência, então, que carecem de Deus. Todo o nosso ser carece de Deus. Na verdade, tudo carece de Deus. Tudo. Nós mais ainda, pelo nosso tipo de ser. Então não dá para nós vivermos de forma digna, de forma significativa, e só desejando bom final de semana. Eu já vi muita gente falar bom fim de semana. Bom fim de semana! Mas o que isso significa? Né? Parar de fazer algumas coisas e fazer outras, isso significa ter um bom fim de semana? Não é assim. Quando a palavra de Deus diz que Deus descansou no final de semana que Ele fez, Ele não está querendo dizer que Ele só parar de fazer determinadas coisas. Isso vai resolver algo físico, um descanso, um limite físico, que nós temos que ter ciência, que precisa ser cuidado. Mas nós temos áreas em nossa vida que só vão encontrar descanso em Deus. Em Deus. Nós precisamos perceber essa dimensão. Né, irmãos? Isso nenhuma religião traz. Não é possível a pessoa entrar para dentro de uma religião para ter satisfeita essa área da sua existência. É claro que o ser humano, partindo para entrar em alguma religião, interpretar a sua vida como se a religião pudesse satisfazer isso, irmãos, o que vai acontecer é que vai durar um tempo só. Isso só tem um limite. Isso tem limite. Né? Não sei que ele seja muito fanático, muito beato, mas como em geral quem pensa não tem tendência para ser beato, quem pensa não consegue ser beato, há um estudo na Europa que diz que a intelectualidade não cabe o cristianismo na intelectualidade. Estudo recente. Não cabe o cristianismo em quem estuda. Não cabe a religião em quem estuda. Por que eles falam isso? Eles têm razão? Eles têm razão. Porque o tipo de religião que tem hoje, o tipo de cristianismo que tem hoje, é reduzido à religiosidade, pura e simples. Né? As pessoas não estão entendendo a relação com Deus. Isso que acontece momento a momento na nossa existência. Então, um bom fim de semana ele só é possível quando Deus ocupa a dimensão da tua existência. Não só um bom fim de semana, a vida inteira, o tempo todo dos nossos dias, né, irmãos? Todos os nossos momentos, eles necessitam ser tratados de forma mais ampla do que apenas do jeito animal, né? Do jeito animal de ser. O ser humano é mais que isso. Então nós estamos aqui, nesse momento, assim, juntos, procurando tratar da nossa existência, né? Dar a ela a oportunidade de estarmos afinando, né? Afiando o nosso ser nessa relação com Deus. É claro, nossa relação pessoal entre nós aqui também faz parte dessa família de Deus na Terra. Né? E esse caminhar, essa condução que o Deus prepara para o ser humano viver. Então nós precisamos falar com Deus, né? Precisamos orar. Vamos ter um tempinho aqui para nós considerarmos que o nosso Deus é que é o nosso descanso. Né? Ele, o Senhor, afirmou ser o descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Não é assim que Jesus falou? Cansados, o que está pesando sobre ti. Pesa algo sobre ti. Né? Algo está ultrapassando a dignidade tua de ser. Está causando um impacto que está te ferindo. Algo está trazendo sobre ti um peso que tu sabe que não é para tu levar na tua existência. Algo está fazendo isso acontecer em ti. Está acontecendo. Que a vida é cheia de estresse. Então nós precisamos ter essa relação com o Senhor cada vez mais ativa. Né? É fundamento para nós. Vamos então orar, né?